Boa tarde, gente. Hoje vou falar sobre o livro da Shoshana Zuboff. Ela é uma cientista, escritora. Ela escreveu um livro muito importante, tá? É um livro grosso, 700 páginas, mas muito importante. The Age of Surveillance Capitalism. A Era do Capitalismo de Vigilância. Muito interessante as teses dela. Esse livro foi uma das recomendações do Barack Obama no ano de 2019, tá? E o que ela defende com muita propriedade durante esse livro, para quem não tiver paciência, tem muita coisa dela no YouTube, tem TED Talk. Então vocês vão lá, botam Shoshana Zuboff, né? E eu estou no momento da série que eu tenho falado sobre tecnologia, né? Diferente de outros projetos que falam sobre saúde mental, acho que um diferencial do projeto Luz é que eu falo, integro tecnologia nessa história toda, porque eu sou da tese que a grande problema de tanta ansiedade e depressão é a relação com os eletrônicos, é a velocidade do mundo. Eu sempre bato na tecla da lei de Moore, né? A lei que os processadores dobram a cada 18 meses. Pela primeira vez na história, os seres humanos estão com uma tecnologia que é exponencial. Então, isso cria essa aceleração, isso cria essa transformação nos empregos, isso cria essa insegurança na sociedade. E enquanto as pessoas ficam discutindo direita e esquerda, eles ainda não entenderam quais são realmente as questões, tá? Só para citar, vou falar muito sobre o Google agora. O Google hoje está valendo, bateu na Bolsa Americana, dia 1º de agosto, 1 trilhão de dólares, um pouquinho mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 40 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia, toda a Bolsa do Brasil, o Ibovespa inteiro, vale 800 bilhões de dólares, tá? Então só o Google vale mais do que a Bolsa do Brasil inteira. Uma outra informação interessante, as 4 gigantes, né, Amazon, Facebook, Apple e Google juntos já são maiores do que o PIB da Alemanha, tá? Então, a tese que a Shoshana defende é o seguinte, que no ano de 2000, a Google inventou um novo tipo de capitalismo, assim como Henry Ford em 1913 em Detroit, quando ele desenvolveu junto com os engenheiros a linha de montagem e possibilitou fabricar os Ford modelo T infinitivamente mais rápido e mais baratos, né? Deu um salto quantitativo. O Google inventou no ano de 2000, na virada de 2000 para 2001, eles começaram, o que eles faziam? O Google no ano de 2000 era fruto da criação de 2 gênios de Stanford University, né? O Larry Page e Sergey Brin. Eram 2 garotos de 20 e poucos anos, fazendo mestrado em Stanford, os 2 filhos de cientistas, e eles eram, assim, muito, assim, num certo sentido naive, utópicos, queriam que o Google fosse uma ferramenta para organizar a informação do mundo, tanto que o lema do Google no começo, para quem se lembra, era Don't be evil, né? Não seja malvado. E o que aconteceu? Para fazer a infraestrutura do Google funcionar, na época precisava de milhões e milhões de dólares. Não tinha essa coisa de cloud computing, que você hoje em dia vai na Amazon e aluga armazenagem. Eles tiveram que construir a infraestrutura. E os angel investors de Silicon Valley, né, começaram a investir nos 2 garotos, entenderam que aquilo ali tinha um potencial muito grande. E no ano de 2000 o Google estava quase quebrando, era uma máquina de queimar dinheiro. Eles não conseguiam entender como que eles iam conseguir ganhar dinheiro com aquele mecanismo, né? E aí eles já tinham grandes cientistas e engenheiros, e eles, o que eles faziam? Quando você entrava numa busca do Google, eles te seguiam e guardavam todas as suas buscas, né? E isso eles falavam que eles guardavam essas informações para aprimorar o produto. Com todas essas informações de todos os usuários, cada vez as buscas eram melhores, mais rápidas, né? Mas os engenheiros lá começaram a entender que toda essa armazenagem que eles conseguiam pegar das pessoas,
isso tinha um outro valor secundário, né? Poderia ser vendido para agências de publicidade, é, e toda essa dados, né, data em inglês, isso virou o novo ouro. E o Google virou uma plataforma de arrecadar esses dados, né? Por isso que eles deram o Gmail. Eu não sei se vocês sabem, todos no Gmail eles leem todas as palavras do seu e-mail. Para quê? Para entender mais dos assuntos que você fala, para oferecer anúncio para você de melhor qualidade, de melhor relevância para você, né? O YouTube é a mesma coisa, né? O YouTube, você está procurando, eles estão entendendo o seu perfil. Então, com isso, eles deram um salto quântico em relação a outras empresas, tanto que o Google, mais o Facebook, que também utiliza essas práticas, junto, eles têm 70% do mercado de publicidade online, tá? Então, a tese que essa mulher levanta é que no ano 2000 um novo capitalismo foi inventado, assim como Henry Ford fez a linha de montagem, o Google inventou o capitalismo de vigilância, as pessoas não se deram conta, né? E foi um trade, né? Você dava a sua privacidade e eles te davam produtos, entre aspas, de graça, né? Falsamente de graça. Porque na verdade, quando o produto é de graça, você é o produto, né? Então, eles deram um salto quântico em relação à concorrência, entendendo toda essa armazenagem de dados, e hoje em dia, de fato, viraram um monopólio, tá? Quando eles descobriram essa sacada, que foi no ano de 2001, só para vocês entenderem o faturamento deles, no ano de 2001, o faturamento foi 86 milhões de dólares. No ano de 2002, 347. No ano de 2003, eles pularam para 1,5 bi de dólares de faturamento. No ano de 2004, para 3 bilhões e meio. Isso foi um aumento em 4 anos de 3.590%, tá? Então eu falo isso para todo mundo ficar de olho, entender o que é o capitalismo de vigilância e entender quais são as discussões relevantes hoje em dia para a sociedade, né? Todas essas mega empresas têm que ser reguladas, todos esses monopólios têm que ser quebrados. Por quê? Porque vai ser melhor para a sociedade e melhor para o capitalismo, inclusive, tá? Beijo aí para todo mundo.